Esse vídeo vai ser um pouco diferente do resto dos vídeos aqui no canal. Não vai ser exatamente um vídeo ensaio, eu acho, vai ser mais uma análise opinativa. Eu vou só dar a minha opinião mesmo sobre a última temporada de Black Mirror, que saiu agora, e os seus 6 episódios, um a um, sem contar a história toda de novo, mas com spoilers, porque eu imagino que quem vai assistir esse vídeo já tenha visto a temporada antes para ver a minha análise aqui. Então nesse vídeo vão ser vários pontos que eu vou levantar aqui, e vai ser um vídeo bem mais solto, por assim dizer. Também vou dar uma nota para cada episódio, mas não como uma avaliação literal, mas como algo mais conceitual, ou seja, se eu der 10/10, não quer dizer que pra mim tá literalmente perfeito e que o episódio não podia ser melhor, mas só quer dizer que a minha experiência foi boa bastante pra eu estar praticamente sem reclamações ou incômodos. Black Mirror 7 chegou bem melhor do que eu esperava, sinceramente. Não falando mal, mas depois da última temporada, que foi um tanto quanto decepcionante, com episódios que não tinham nada a ver com a proposta original da série, que ele tá o selo Red Mirror, que faria muito mais sentido ser outra série, na verdade. Acho que aqui Black Mirror se renovou um pouco, mas também voltou um pouco para as origens, de certa forma, com a temporada que é muito mais pessoal, muito mais humana, no sentido de tratar mais as relações e questões humanas em si de forma pessoal do que foca na tecnologia ou no absurdo dela e no que está acontecendo ao redor. Mas vamos opinar os episódios um por um. Black Mirror 7x1, Pessoas Comuns. Esse episódio me deu a esperança para continuar vendo o resto da temporada, a esperança e a vontade, né? Que episódio bom, cara, honestamente falando. Ouvi gente dizendo que ele é um episódio muito superficial, mas eu não achei, porque eu gostei de ver como o episódio aqui tá lidando com as relações dos personagens. Percebe que pra mim o foco não era o absurdo daquela tecnologia em si, que isso entra muito na suspensão da descrença, da distopia, mas como vai se tornando extremamente cansativo lidar com esse regresso de acessibilidade e de ferramentas tão fundamentais e essenciais para nossa sobrevivência, em detrimento do capitalismo. Mas aqui é feito de forma literal. É bem inteligente em muitos sentidos, também no sentido da impotência, ou seja, como os personagens se sentem incapazes de escapar daquele ciclo, até porque, teoricamente, a empresa já estaria nos seus direitos fazendo aquilo, e eu acho que entra na suspensão da descrença ao não ser processado por violação dos direitos humanos, já que a gente sabe que quando o lucro fala mais alto não tem direitos humanos que segure, ainda mais nos Estados Unidos. Eu acho que a mensagem do episódio não é um pessimismo conformista, do tipo, olha isso, a realidade, a Netflix, são os streamings, não tem escapatória, não tem o que fazer, você tá condenado a vender a sua alma, mas eu acho que é mais um chamado à reflexão. E talvez a revolta por essas injustiças cometidas que vão se acumulando à nossa realidade. O título do episódio é também muito assertivo, pessoas comuns, um casal normal, sem muito dinheiro, também não miserável, mas que facilmente pode ser vitimada por esse tipo de situação, engolida por essas grandes corporações. Talvez esse episódio mostre simplesmente que temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, que embora exagerada pro literal aqui nesse caso, possa até mesmo um dia custar nossas vidas. Eu gostei de ver a incessante busca dos dois personagens pelo simples direito de viver com qualidade, embora isso custe a dignidade e todo o tempo deles que eles tiverem para sacrificar, para que no fim eles mal consigam aproveitar a companhia um do outro de verdade. Assim como na nossa sociedade, que estamos tanto tempo apenas trabalhando para poder, por 1 ou 2 dias, ver o rosto das pessoas que a gente ama e que a gente gosta. Eu acho que Common People foi aqui muito real, e que a sensação que o episódio passa fala muito à nossa realidade, e por isso eu gostei demais desse episódio. 9/10. Conceitualmente falando. Black Mirror 7x2, Bet Noir, Cat Noir. Caralho, que episódio decepcionante. Beleza, esse episódio aí começa bem, eu tava gostando. Ele explora uma sensação de mistério crescente e um medo de que algo muito terrível, que parece que vai acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer hora e pode ser extremamente sombrio e perturbador, mas no fim ele é só uma decepção enorme e ridícula. Quando chega lá pro finalzinho, você já percebe que aquilo que ele tá te propondo ali é extremamente absurdo. Que simplesmente o antagonista, a Verity, tá alterando a realidade. E nessa hora eu fiquei pensando, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa mais a fundo aí, alguma outra explicação, uma coisa mais complexa, mais bem pensada, mais inteligente, palpável. Pensei que ela podia estar alterando as ondas cerebrais das pessoas para criar ilusões, coisas do tipo, mas não, a garota simplesmente altera a realidade usando probabilidade quântica com um computador do tamanho de uma sala. Sinceramente, o plot hole desse episódio estragou ele inteiro. E o período final também desse episódio já tava muito zoado. Aquela cena da menina bebendo leite de amêndoa, ameaçando a outra psicologicamente como se fosse algo extremamente terrível, não só de forma estética, tá ligado? Esse episódio é um desperdício tão grande de uma ideia que é potencialmente boa, porque eu entendo a motivação do personagem e tal, faz sentido, a ideia é boa, mas a execução só é ridícula, sabe? É muito pobre, é muito pobre. De tantas formas que as garotas podiam torturar
torturar a protagonista de formas tão sombrias, terríveis e inimagináveis. Ela simplesmente sai mudando o nome das coisas para ela ficar confusa e acusa ela de beber o leite dos outros no trabalho para que ela seja demitida. O final é uma sucessão de diálogos expositivos feitos em cima de uma tecnologia completamente absurda que não fala nada com a nossa realidade, porque não faz o menor sentido. A Verity fazer algo tão absurdo, ainda mais sozinha por si própria, que dentro de toda aquela tecnologia, aquele aparato completamente viajado. As únicas coisas boas desse episódio foram a intenção, a motivação dela no papel, a fotografia e a narrativa também não são ruins, são bastante atrativas, mas esse final e essa execução foi apenas ridícula, sendo sincero, beirando teatral, só que teatral no sentido ruim mesmo. Um final onde a protagonista não sabe sequer dar um soco, mas consegue puxar a arma de um policial facilmente e em literalmente 1 ou 2 minutos se tornar a literal rainha do universo. Esse final é zoado demais. 5 de 10, sendo legal ainda. Black Mirror 7x3, Hotel Reverie. Agora, esse episódio poderia ter sido bem melhor, mas ele não é ruim. Acho que o episódio é bem básico, é medíocre em vários momentos, mas a ideia ela é assim, muito boa. Não acho que é uma cópia de San Junipero, como eu vi alguns dizendo, porque a proposta aqui ela é muito diferente. Fala muito mais sobre a inteligência artificial e é muito diferente de cópias sencientes de pessoas, mas tem algo em que esse episódio faz com maestria, é ser emocionante. Eu achei muito bonito mesmo o momento em que as duas protagonistas começam a ter esse relacionamento que elas constroem, embora eu não ter gostado tanto da atuação da protagonista no resto do episódio. Eu achei muito bem feito, é muito tocante, é cativante, não é completamente desenvolvido, mas é envolvente, se ressoa verdadeiro, e eu acho que a ideia era mais essa mesmo. Foi realmente bem triste passar por tudo aquilo com ela e no fim ainda ver ela perder o direito de viver, simplesmente, né? Então acho que o episódio foi muito completo aí. De resto, aí também se mantém bom, divertidinho, bacana de assistir, mas assim, o sentimento de perda e saudade genuínas, ela ainda ficam, e a cena final, ela sabe muito bem aproveitar essa sensação principal que o episódio passa, né? E emocionar a gente de verdade, com essa sensação de tocar o intocável que já foi perdido, né? Realcançar o inalcançável. E por isso, pra mim, esse episódio foi bastante bonito e eu dei o meu sincero 8/10. Bom episódio. Black Mirror 7x4, Brinquedo ou Plaything? Cara, esse episódio ele é muito bom, honestamente. A atuação do Peter Capaldi, não sei como é que fala, é muito, muito boa. Ele tem esse jeito doentio e recluso mesmo, de alguém que passou a vida toda sozinho, trancado num quarto, porque foi isso que aconteceu. E eu gostei demais da forma que esse episódio foi construído, com uma narração que vai crescendo e se aprofundando nos seus mistérios, embora não seja uma fórmula única, fazendo a gente criar cada vez mais empatia pelo narrador. Eu gostei muito da ideia do bando, como os primeiros seres vivos eletrônicos sencientes, de como eles foram criados pelo personagem Will Poulter, de como o protagonista é realista com o que passou, como o personagem evolui intelectualmente junto com aqueles seres e como eles buscam algum objetivo além de coisas simples como vencer, destruir, ser o melhor em algo ou mais forte, se tornando além de um jogo, como o próprio Colin Richmond diz, mas que assim como qualquer ser vivo, o bando não tem um propósito definido e no momento que se percebe vivo, inicia a procurar por si próprio. Mas o que eu mais gostei nesse episódio foi entender a motivação do personagem principal e a transformação da sua natureza humana, que no fim transcende para uma consciência maior, uma consciência coletiva, uma consciência que observa de longe, uma consciência de bando, como é mostrado no final, literalmente. Achei o final muito interessante também e achei esse episódio muito inteligente e bem trabalhado. O termo brinquedo é uma ótima sacada porque reflete como para formas de vida mais fortes ou maiores, ou que pareçam superiores, as formas de vida abaixo podem ser apenas brinquedos, mas sua inteligência e engenhosidade pode se revelar no fim a maior ameaça possível. 9/5 de 10. Black Mirror 7x5, Eulogy. Ok, esse episódio, ele é o melhor da temporada, disparado. Cara, que episódio extremamente emocionante. Que dor esse episódio causa, né? Ele provavelmente é o melhor episódio dessa temporada e ele é um dos melhores episódios da série inteira. Um dos episódios mais humanos de Black Mirror sobre a relação de dois seres humanos, mas de uma forma mais aprofundada do que no geral. Aqui a história já aconteceu, mas está sendo redescoberta. O espelho negro, tal reflexo sombrio da tecnologia, não é o que impulsiona o enredo, mas o que o revela. Porque tudo já passou, mas ainda não está totalmente conhecido. Ele é um dos episódios mais reais, porque a sua história é completamente possível e palpável, mas o ponto está na forma de como a tecnologia pode revelar a psique humana e trazer memórias fundas que já enterramos às vezes para nossa própria segurança. Embora a série seja uma distopia, nesse caso, o realismo aqui não caiu nada mal. O personagem vai redescobrindo a si mesmo e é a pessoa que esqueceu para que consiga finalmente se perdoar e superar algo do passado que, por mais que pareça já não ter mais nenhuma importância, ainda estava lá no fundo, apenas muito enterrado, mas ainda
ainda incomodando. Esse episódio mostra como, às vezes, o que pensamos não se configura exatamente na realidade, mas é resultado de muita distorção, de muito mecanismo de defesa da própria mente, e é apenas ao passar por toda essa jornada sombria que parece que dói demais, com a ajuda dessa tecnologia, o protagonista finalmente consegue encontrar a resposta que já estava lá no fundo da sua mente, mas que tinha medo demais de olhar para ela. No fim, quando olha, percebe que o que mais temia não era o resultado, mas sim a dor do caminho, que por mais que tanto doe e o faça chorar, no final liberta. Esse episódio é possivelmente o mais realmente humano de Black Mirror, porque ele não satiriza ou exagera as expressões e emoções das pessoas, mas na verdade é um espelho que revela só a si próprio, falando de um dos sentimentos, relações e emoções mais humanas que possuem as partes mais sombrias e dolorosas, porém mostrando que é verdadeira e agora sem distorções, tornando por isso um episódio extremamente tocante, cativante, identificável e construindo para si mesmo um final magistralmente emocionante. Teologia é o estudo de si, e esse episódio nada mais é do que um mergulho dentro de nós mesmos. 10 de 10. Muito foda. Mas como nem tudo são flores, Black Mirror 7/6, USS Callister Infinity. Agora, se USS Callister é um dos episódios mais tranquilos e menos perturbadores de Black Mirror, mas ainda assim com um plot inteligente e uma ideia interessante, o USS Callister Infinity é a tentativa mais barata de reproduzir isso, só que sem carisma ou profundidade nenhuma. A palavra para definir esse episódio é desperdício. De tantas formas que eles poderiam explorar a sobriedade possível de existirem cópias sencientes em um mundo virtual totalmente hostil, o SS Callister Infinity nada mais parece do que um filme da sessão da tarde, porque não só nada é sombrio, quanto muito menos profundo. Até mesmo a morte de uma das personagens do episódio original que aconteceu aqui só é citada por um breve momento, sem ter peso real, sem ter uma configuração real, como se o episódio tivesse medo de ir além do raso, de te machucar. Os personagens e as histórias são rasos, são muito rasos. Tudo que acontece não tem peso, as coisas não têm peso real, é tudo artificial. Os personagens mais parecem estereótipos de si mesmos do episódio original, e as ideias, por mais que tivessem algumas realmente boas, foram muito mal aproveitadas, dando ao episódio um desfecho extremamente simplista para um problema extremamente complexo. Olha só, no fim, todos simplesmente vivem agora na mente da Netcode e a história ignora as implicações desgraçadas que isso pode ter no futuro muito próximo, como eles ficarem presos aí eternamente depois que ela morrer, ou talvez eles deixarem de existir, pra no fim tudo só ser mais um divertido o bem venceu. Pra mim esse episódio foi o mais tecnológico de todos, porque o roteiro dele provavelmente foi feito no ChatGPT. Esse episódio é honestamente ridículo e o único momento que eu gostei dele foi a reaparição do personagem do Daily. Aquele volta com o passado bem pensado e mostrando o começo da sua falta de empatia pelas outras pessoas. Agravada pelo absurdo daquela tecnologia que o aprisiona ainda mais, tornando ele um escravo eterno, e essa parte é sim bem feita, mas até isso teve um desfecho muito simples. De resto, a conclusão para esse episódio é que parece que ele realmente foi feito para assistir com o cérebro desligado. Mas se tratando de Black Mirror, essa proposta vai de caminho oposto a tudo que a série realmente propõe. No fim, se torna apenas uma sombra muito desnecessária do episódio e da história original. Dito isso, 4/10. Que episódio ruim. Essa foi a minha opinião sincera sobre os episódios. Confesso que pode ter sido um pouco exigente a alguns, mas eu acho que eu fui bem justo, na verdade. Por mais que tenham 2 episódios ali que eu realmente não curti mesmo, e que se a gente for tirar uma média das notas que eu dei conceitualmente, daria algo em torno de 7,5, que seria uma nota mediana, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso mostra como os próximos, como o futuro da série tem muito potencial, e que a série tá voltando a explorar coisas com conteúdo e com coisas a dizer mesmo. Black Mirror é talvez a minha série live action preferida, então com essa crítica, meu objetivo é mais guiar a minha visão para os caminhos que eu quero ver a série tomar. E que eu sei que muita gente que assiste também quer, em vez de jogar ela no esquecimento. Sendo otimista, eu acho que Black Mirror, por mais tecnicamente pessimista que seja sua premissa, tem muito a nos ajudar mostrando caminhos pelos quais não podemos e nem deveríamos seguir. Nos alertando do perigo é que percebemos o caminho mais seguro. E eu acho que a ideia é essa. Não um conformismo pessimista, mas um alerta do mal potencial que está dentro de nós esperando uma chance para despertar. Mas é isso. Obrigado por ouvir. Se você gostou, deixa um comentário. Geralmente eu não peço, mas ajuda muito no engajamento. E deixa um gostei também aí embaixo. Não custa nada. Obrigado por ouvir até aqui e até mais.